Boa noite. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em João, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Até aí somente. Queria compartilhar com vocês sobre o tema servos em casa. Com o impedimento de servirmos a Deus na igreja, temos sido desafiados a servir a Deus em nossas casas. E assim, interessante que esse texto, ele nos mostra, no começo da semana aqui da crucificação de Jesus se reunindo com a família numa casa. E é interessante que João, o autor desse evangelho, ele não somente cita aqui o nome das pessoas, mas ele também dá outras características dela. Eu creio que essas características citadas por João nos ajudam a entender como devemos servir a Deus em nossas casas. A primeira pessoa citada por Jesus aqui é Lázaro. E a característica que João cita é que Lázaro era aquele a quem Jesus ressuscitara, a quem Jesus ressuscitara. E nós vemos aqui que Lázaro, ele servia ali com o seu testemunho, O testemunho de Lázaro era tão forte que nesse mesmo capítulo 12 de João, você vai ver lá no versículo 10, que diz assim, que os principais sacerdotes que já tinham resolvido matar Jesus, resolveram também matar a Lázaro. E o versículo 11 diz, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, o nosso testemunho é muito importante dentro da nossa casa e certamente atinge os de fora. E não precisamos, nós hoje não precisamos ser ressuscitados como Lázaro foi, mas espiritualmente somos ressuscitados. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando estamos vivendo a vida longe de Deus, estamos mortos espiritualmente, E nós precisamos, então, viver esta vida, esse bom testemunho daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, E esse é um tempo, queridos, esse é um tempo da gente dar esse testemunho do novo nascimento, de uma nova vida. Nós vemos aí as pessoas desesperadas, aflitas com as coisas todas que estão acontecendo. Porque na verdade não tem uma vida com Deus, não tem uma vida na presença do Senhor. A segunda pessoa citada aí por João naquela casa foi Marta. Ela diz que Marta servia. É somente essa citação que é dita a respeito de Marta. Marta servia. E a gente vai ver numa outra ocasião também, citando Marta também servindo, lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 38 a 40, nós vamos ver lá Marta servindo. O exemplo de servir é o exemplo do próprio Jesus. Eu queria que você fosse lá em Mateus, no capítulo 20, Mateus capítulo 20, você vai ver lá, é interessante esse texto, porque do versículo 20, Mateus 20, do versículo 20 até o 28, narra um pedido interessante da mãe de dois dos discípulos de Jesus, inclusive de dois dos discípulos mais chegados de Jesus, João e Tiago. E lá a mãe de Jesus diz assim, Senhor, que no teu reino os meus filhos, um sente a tua direita e o outro sente a tua esquerda, E Jesus, então, aí no versículo 27, Jesus dá essa definição, dá essa palavra, para aquela mãe. Ele diz assim, quem quiser ser o primeiro entre vós, será
vosso servo, né? E tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então o próprio Jesus, ele diz a respeito dele mesmo, que ele veio para servir e dar a vida por muitos, como aconteceu, né? Um dos exemplos mais impressionantes da vida de Jesus está no capítulo, logo no capítulo depois desse capítulo 12, no capítulo 13, quando Jesus pega uma bacia, toalha e começa a lavar os pés ali dos discípulos e mostrar para eles que eles deviam lavar os pés uns dos outros. E Jesus fala assim, olha, vocês me chamam servo, vocês me chamam Senhor, vocês me chamam de mestre, mas se eu sou o Senhor, estou aqui lavando os pés dos discípulos, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, né? Isso é serviço, né? E então nós devemos tomar também essa lição a respeito de como servir o Senhor com o nosso trabalho, né? Com o nosso trabalho. A pessoa que serve, queridos, sabe, a pessoa que serve para valer mesmo, ela não tem tempo para picuinhas, para as coisas assim de menor valor. Elas estão servindo e elas estão alegres ali em servir. E sabe, muita coisa de repente que não tem valor nenhum, que só serve para atrapalhar a nossa vida, ela acaba ficando num segundo plano, né? E nós então temos o melhor, que é servir ao Senhor. E Deus promete a sua recompensa, né, àqueles que o servem. E uma vez eu vi um pastor dizer que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, né? Quando nós servimos a Deus, certamente Deus nos abençoa. A terceira pessoa citada aqui é a pessoa de Maria. E a parte de Maria aqui é a adoração, né? A adoração. É interessante, nós vemos Maria aqui aos pés de Jesus. E nós vemos em outras duas ocasiões Maria na mesma posição. Era a posição predileta de Maria. Nós vamos ver lá em Lucas 10, 38 a 42, nós vamos ver Maria ali aos pés de Jesus aprendendo dos ensinamentos do Senhor. Nós vamos ver depois Maria no capítulo 11 de João, capítulo anterior a esse que nós lemos, Maria aos pés de Jesus também sendo consolada por ele no momento da morte do seu irmão. E nós vamos ver agora Maria aqui numa atitude de adoração. É interessante essa sequência, né? Porque ela está lá aprendendo do Senhor, ela tem lá um conhecimento do Senhor. Eu creio assim, aquilo cria uma intimidade com o Senhor, e depois ela então é consolada ali no momento difícil. E aqui por tudo isso, por ela ter aprendido do Senhor, por ela ter sido consolada pelo Senhor, ela está aqui adorando ao Senhor, né? Adorando ao Senhor. E adoração como... interessante que a adoração dela ali foi feita com bálsamo, e lá diz que aquele perfume encheu toda a casa, né? Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, nós lemos lá que Paulo fala assim, porque somos o bom perfume de Cristo, né? Adoração, queridos, é uma tarefa por excelência da nossa vida, né? E você já percebeu como nós gostamos de cantar louvores a Deus? Porque na verdade o louvor é aquele momento em que você se completa, você conhece a Jesus, você trabalha para Jesus, mas chega um momento em que por causa de tudo isso aí, por você conhecer a Ele, por você, sabe, ter uma comunhão com Ele, por você orar a Ele, por você ter um relacionamento com Ele, você chega aquele momento de você quer adorá-lo. E Maria tem essa característica de adoração. Lá no Salmo 40, nós vemos que a adoração é a coroação da obra de Deus, ou a consequência da obra de Deus na nossa vida. Lá diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Lá diz assim que muitos verão essas coisas, confiarão no Senhor. Maravilhoso isso aí. Então queria que você, querido, guardasse assim essa palavra
quando nós estamos assim impedidos estamos numa parada obrigatória dentro da nossa casa, impedidos de estar adorando a Deus na igreja, junto com os irmãos. Isso faz muita falta para a gente, mas que a gente possa, nas nossas casas, ser esse servo dentro da nossa casa, servos pelo nosso testemunho, servo pelo nosso trabalho, servo pela nossa adoração. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, queria orar com você nesta hora, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Feche os teus olhos onde você está aí e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela oportunidade de estarmos, ó Pai, estamos limitados sim, ó Deus, nesse tempo, mas, ó Deus, é maravilhoso saber que, como o Senhor disse para Timóteo, lá naquela passagem de 2 Timóteo, que Paulo estava encarcerado, mas ele diz, mas a palavra de Deus não está algemada. Então, nós temos esse bendito privilégio de nós podermos ler a tua palavra e saber e lembrar de tanta coisa boa, Senhor. E nós queremos tomar esse desafio para as nossas vidas e pedir que o Senhor nos dê força, Deus, para que nesse tempo de recenseamento a gente possa, ó Deus, nesse tempo de afastamento aí, nós possamos estar, ó Deus, sendo servos na nossa casa, servos nascidos de novo, servos salvos, servos trabalhadores, ó Deus, servos trabalhadores, ó Pai, servos, ó Deus, adoradores. Deus abençoe a vida de cada um, Senhor, abençoe a vida de cada um, ser com cada um nas suas necessidades. Senhor, aquieta, acalma o nosso coração, ó Deus, que nós possamos refletir sobre isso e nos dispor a fazer isso que a palavra do Senhor nos ensina aqui, ó Deus. Foi lições assim da última semana do Senhor aqui nessa terra. E nós queremos aprender, e não somente aprender, mas queremos colocar em prática. Em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, querido?